cívicas. Sou participante do grupo de estudos do Instituto Schopenhauer, a Plena, membro do Conselho Editorial da revista Lampejo do grupo, e atualmente é professora adjunta do Departamento de Filosofia da UFC. Também chamamos para compor a mesa a professora Roberta Damasceno. Roberta trabalha em Filosofia pela Federal do Ceará e atualmente é mestrando do programa de pós-graduação de Filosofia da UFC. Foi membro do programa de cooperação acadêmica, o PROCAD, desenvolvendo pesquisa na filosofia antiga, também pesquisa na filosofia moderna alemã, que é o PROCAD. Desenvolve pesquisa nas áreas de filosofia política e ética, esquema da política, teoria do poder, teoria do Estado, governamentalidade, ética e liberdade. Serão 30 minutos, né? E depois a gente passa para as perguntas. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer ao GEF, a professora Cristiane, pelo convite, e dizer que estou muito contente por fazer parte deste evento que está acontecendo para mostrar o quanto é importante o estudo de um pensador crítico do seu tempo como Michel Foucault. Há uma certa preocupação, às vezes, quando a gente estuda, do pensador se tornar um pensador pop, mas se faz necessário manter esse diálogo do que está sendo pesquisado sobre este autor e a comunidade e a sociedade. Eu acho que a gente está fazendo hoje aqui, nesse momento, uma prestação de contas, como Foucault fazia no Colégio de France. Ele fazia suas pesquisas e mostrava para a comunidade acadêmica, no caso. E assim, é um prazer muito grande também estar com a professora Ada, dividindo esse agenciamento entre Foucault e Deleuze, Delfou e Fudel, é muito legal. E espero que vocês aproveitem essa comunicação. E para iniciar, eu vou citar um pouco Foucault, até para a gente ter uma ideia do que se pode fazer com o pensamento do Foucault e o que eu quero também que vocês façam com a minha palestra. Tá certo? Já está contando tempo, né? Ainda não? Ótimo, então agora pode começar a contar. Foucault, a gente sabe que é um pensador que é muito estudado por diversas áreas de conhecimento, Ele vagueia pelos vários campos de saber, Política, ética, ciências jurídicas, médicas. Isso eu acho que dá uma certa liberdade ao pensamento do Foucault, E eu vou ler ele num curso que ele ministrou em defesa da sociedade, uma fala, Isso é uma fala escrita, que foi escrita por um aluno. Considero-os inteiramente livres para fazer com que eu diga o que quiserem. São pistas de pesquisas, ideias, esquemas, pontilhados, instrumentos. Façam com isso o que quiserem. No limite, isso me interessa. E isso não me diz respeito. Isso não me diz respeito na medida em que não tenho de estabelecer leis para a utilização que vocês lhes dão. E isso me interessa na medida em que, de uma maneira ou de outra, isso se relaciona e isso está ligado ao que eu faço. Então, com toda a autorização dada pelo Foucault, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu intitulo de Vida, Política e Estética da Existência em Michel Foucault. Quando eu comecei a investigar um pouco sobre o pensamento de Foucault,
eu busquei, eu acho que isso é uma espécie de exercício da própria atividade de pesquisa, estudar algum conceito dentro de um autor. E eu sempre pensei assim, o que eu poderia conceituar em Foucault? Como é que eu poderia montar uma pesquisa em Foucault? Aí eu pensei assim, vou trabalhar a questão do poder novamente em Foucault? Por que não, dentro desse âmbito de estudo, de eixo de investigação do próprio Foucault, eu não procurar alguma coisa que me leve a refletir, fazer o pensamento dele livre para que eu possa diagnosticar, analisar e manter um diálogo com a realidade que eu vivo, no momento para poder até fazer com que o pensamento do Foucault tenha realmente vida e validade? Então, assim, eu procurei sempre investigar alguma coisa que fizesse uma ligação entre o pensamento do Foucault, desde o seu eixo do saber até a ética. Eu procurei estudar a questão da vida, o que é vida para Foucault. Foucault não conceitua, não define o que é vida, mas eu peguei essa questão da vida como não fio condutor, mas o fio de metamorfose do pensamento Foucaultiano. Né? Como é que ele pode apontar dentro dos seus estudos essa transformação do que eu estou querendo me propor, o que seja vida, a noção de vida, até porque ele não define, não há um vitalismo em Foucault. Né? Então eu pensei, como é que eu poderia construir, né, uma investigação dentro de um pensamento de um autor que não define, mas que isso eu possa identificar que ele está trabalhando essa questão de vida, né, essa noção de vida, como isso vai se transformando dentro do seu pensamento. Então, assim, eu vi que era uma tarefa imensa pegar, só tentar trabalhar, pesquisar a noção de vida dentro do eixo do saber de Foucault, me deu desafios imensos para dar conta do pensamento dele. Né? Então, para vocês hoje, o que eu vou estar trabalhando é a vida como objeto político, é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, tentar apresentar, e como a vida, diante dessa objetividade do poder, né, de tentar dominar, controlar, como é que ela responde ao exercício de poder. E isso vai estar ligado à fase ética. Né? Eu peguei esse meu texto agora, Vida, Política e Estética da Existência, vai estar concentrado apenas nesses dois eixos. Né? Eu vou deixar um pouco o eixo do saber, o primeiro casulo, né, desse embrião de vida, para um outro momento. E vou me dedicar agora a apresentar para vocês só esse momento, realmente a fase em que a vida se torna objeto político e a vida como resistência ao exercício desse poder político, ela responde com a criação de novos estilos de vida, uma vida, né, positiva. Certo? Vamos lá dar um início. Foucault é um dos poucos estudiosos da contemporaneidade que trilham seus estudos em diversos campos do conhecimento. Seus estudos, como eu já havia falado, atravessam as distintas áreas do conhecimento: epistemologia das ciências, ética, linguagem, ciências jurídicas, política. Neste conjunto de estudos, o poder sempre foi o causador de maior repercussão e destaca-se no seu pensamento. Não existe em Foucault nenhuma formulação de uma teoria geral do poder. Em seus textos, obras e entrevistas, a problematização do poder é explícita. Porém, não foi objeto dos estudos Foucaultianos sistematizar o estudo sobre o poder. É importante salientar que o próprio Foucault, em suas investigações, mantém uma impulsão infindável pela busca de saber, de conhecimento, que por isso fazia com que ele pudesse perpassar sobre todos esses assuntos e talvez o poder se destacasse neste momento.
Uma outra observação é que, apesar do poder não ter recebido um tratamento exclusivo em seus estudos, este foi um dos objetos mais desenvolvidos e presentes. Ao procurarmos delimitar e localizar nas pesquisas de Foucault um desenvolvimento dos nossos estudos sobre a relação entre vida e poder, vemos que sua abordagem se dá nas investigações sobre a relação entre poder e saber realizadas no início dos anos 70. E se estende por toda a década com as análises sobre as instituições, prisões, escola, hospitais, exército. Também a governamentalidade e a arte de governar com práticas políticas e as teorias políticas, com os 3 modelos de exercício do poder apresentados por Foucault: poder soberano, poder disciplinar e o biopoder. Foucault define o poder pela noção de relação, e este pode ser entendido e deve ser entendido quando ele começa a investigar sobre o poder, que ele deve estar para além do Estado. Foucault, ele nas suas investigações, ele quer estudar o poder que está pulverizado entre as redes sociais, e, no caso, entre a sociedade, pelas relações sociais, Essa relação, que Foucault fala entre poder e corpo social, ele explicita que existe uma certa forma de força, que é capaz de mobilizar este campo social. E foi pensando nessa mobilização de forças dentro do campo social que saiu a minha investigação, de especular condições através das quais a vida vai se tornar um objeto político. Inicio. Durante os séculos XVII e XVIII, e principalmente no início do século XIX, a vida, capturada pela dimensão do político, esteve relacionada ao movimento de ação, de transformação operacional do poder, ocasionando o que futuramente Foucault vai falar de biopolítica. Biopolítica, esse termo biopolítica não foi definido por Foucault, já existia alguns estudiosos que já haviam falado sobre esse termo biopolítica. Ficou mais conhecido quando Foucault veio até o Brasil, no momento que ele estava fazendo estudo sobre as prisões, e ministrou se eu não me engano, uma palestra na PUC do Rio de Janeiro, titulada O Nascimento da Medicina Social. Então foi nesse momento que surgiu esse termo biopolítica, A biopolítica, para Foucault, é um conceito também escrito na história, que surge atrelado ao liberalismo econômico, época marcada não somente sobre uma nova forma de governar mais eficaz e econômica do Estado, como também pela melhoria de condições da vida. A vida, não só a vida ou o biológico, não constitui só um meio de pressão, mas um instrumento de poder a serviço do Estado. Em A Vantagem de Saber e no curso em Defesa da Sociedade, a biopolítica é especialmente tratada pelo autor, levando-nos a observar uma profunda transformação nos mecanismos de poder durante o século XVII e século XVIII, que vem atrelado ao crescimento industrial, o surgimento dos grandes centros urbanos, tudo isso oriundos do capitalismo. Afirma Foucault que com o surgimento do capitalismo, o poder soberano, aquele poder que era mantido como centralizador, existia um soberano que poderia ter o poder sobre a vida, de vida e morte dos seus súditos, ainda era um regime que era vivenciado por muitos estados, não acompanhou as transformações econômicas e políticas da sociedade, demonstrando sua ineficácia como modelo de governo. Na tentativa de encontrar a melhor forma de governar o Estado e garantir sua prosperidade, surge uma tecnologia de poder atrelada ao capitalismo. Não mais para subtrair a vida dos súditos em suas potencialidades,
mas exercer um poder positivo sobre ela, encarregando-se de maximizar suas potencialidades, tanto em nível individual quanto no populacional. Foucault nomeia essa nova espécie de poder de biopoder, ou poder de fazer viver e deixar morrer, em oposição ao exercício daquele poder soberano, que era o poder de fazer morrer e deixar viver, né? A visão de poder, né, na modernidade se concentrará neste momento sobre a gestão da vida, na produção de forças de vida, né? E não apenas em controlar e governar somente o território, as riquezas e o mercado. Quer dizer, nesse momento que Foucault aponta que existe uma nova razão de governar para o Estado, não só apenas riquezas, território, mas a vida em si, para que se possa engrandecer a nação, aí ele começa a pensar como agenciar a vida, como manter a vida produtiva, como potencializar, como manter saudável a população do Estado. A visão trata-se principalmente agora, nesse momento, de governar populações, controlá-las e medicamentá-las, favorecendo o seu crescimento e bem-estar. Foucault fala no curso dele, Segurança, Território e População, que nesse momento que surge esse poder de valorização da vida, existe também uma nova necessidade de saber sobre um novo sujeito que nasce dentro do campo político, que é a população, né? Antes não se tinha essa noção, como governar uma população, como governar uma cidade, né? O que era de intenção do governante era a conservação do poder, a preservação do poder. E agora ele lança um novo questionamento sobre a sua própria razão de governo. É necessário governar não só mais o indivíduo súdito, mas um novo corpo que surge, que é a população. O fazer viver, a que se refere Foucault, próprio do biopoder, está revestido de dois polos de gestão da vida. No caso aqui eu vou citar Pelbart, que ele cita esses dois polos de gestão, que é a disciplina e a biopolítica. Citando Pelbart. O primeiro polo de gestão da vida foi centrado no corpo como máquina. Seu adestramento, a majoração de suas aptidões, a expansão de suas forças, o crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos. Tudo isso foi assegurado por processos de poder que caracterizam as disciplinas anátomo-políticas do corpo humano. O segundo, formado pouco mais tarde, em meados do século XVIII, centrou-se no corpo espécie, do corpo atravessado pela mecânica do vivo e que serve de suporte aos processos biológicos, a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar. Tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores, uma biopolítica da população. Cito aqui Foucault, em História da Sexualidade, né? O Pelbart diz que ele realmente fez essa divisão, quais são os dois polos de gestão da vida. E o Foucault vai explicar, e é isso que está claro, que realmente existiam dois polos de gestão sobre a vida, que era a disciplina, né? E a biopolítica da população. No caso, um estava concentrado apenas no indivíduo, né? E o outro na população. Como a gente estava falando ontem, a professora Cristiane falou, interessante a gente perceber que não existe uma ruptura, não é que o poder em Foucault, quando ele fala de poder disciplinar, né, disciplina e biopolítica, que eles são diferentes quando se constituem no biopoder, nessa tecnologia de controle da vida. Eles estão um a serviço do outro. Um não exclui o outro.
Né? O biopoder é essa tecnologia, ele tanto investe sobre o corpo do indivíduo, como investe sobre o corpo da população. Há muito essa questão ainda para ser esclarecida até por alguns estudiosos do Foucault, que entende que biopolítica é uma nova tecnologia de poder que surge após o biopoder. E eu não consigo, né, nesse momento, diferenciar. Eu acho que não existe essa ruptura. Eu acho que qualquer definição de rompimento dentro do pensamento do Foucault, assim, um deixa de ser para passar outro, ou então o eixo de saber diferente do eixo do poder e eixo da ética, eu acho que todos estão interligados ao mesmo tempo. Né? O biopoder investido sobre a vida em todas as formas caracteriza uma tecnologia de poder de dupla face. Seja ao lado da sujeição dos corpos através das instituições disciplinares ou dos problemas específicos da população. Né? Foucault até afirma que o desenvolvimento do próprio capitalismo foi assegurado pelo biopoder, né, à custa da inserção controlada dos corpos nos aparelhos de produção e por meio do ajustamento dos fenômenos da população nos processos econômicos, ponto crucial das análises Foucaultianas sobre a gestão da vida. Para Foucault, a noção de população surge como um problema econômico e político, né? Objeto a ser conhecido, controlado e estimulado. Né? Se antes, no momento, o indivíduo também surgiu para Foucault como uma necessidade de saber, do qual a disciplina estava totalmente voltada para saber controlar, a população também vai surgir como um novo mecanismo de estudo do próprio poder para poder controlá-lo. Segundo Foucault, né, no centro dessa problemática de estudo da população está a questão da sexualidade, que precisa ser conhecida, gerada e controlada. Por quê? Cito Foucault. É preciso analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, os nascimentos, a incidência das práticas contraceptivas. Vê-se na questão da sexualidade a ligação entre o corpo do indivíduo que se quer adestrar e a população que precisa controlar e governar. Vocês estão entendendo que nesse momento, por isso que eu não posso dizer que há uma separação entre disciplina e biopolítica, não há um rompimento, né, entre o poder do indivíduo que tenta se controlar e da população também. Por quê? Há uma necessidade de controlar a sexualidade. E esse é o ponto de ligação entre esses dois objetos de gestão do poder. Então, assim, no século XVIII, os governos precisavam conhecer essa população, suas necessidades e suas potencialidades. Por quê? Governar já não se restringia mais à questão da soberania, ao reino, ao império. Com a emergência da população, nasce um problema político moderno do como governar. O que governar e para que governar. Né? E como resposta essa necessidade de compreender e definir, né, o papel do Estado, Foucault apresenta uma nova arte de governar, que ele vai intitular de governamentalidade, que será um instrumento que delimitará as táticas de governo indispensáveis à sustentação desse próprio Estado. Né? Vai ser através da governamentalidade que a vida passa a ser algo de gestão direta do Estado. Né? E vai se caracterizar como um novo marco na ciência política. Né? E isso agora eu vou citar Foucault no Segurança, Território e População, que ele fala justamente sobre o que ele pode definir do que seja a governamentalidade, essa nova arte de governar, que depois vai se refletir também futuramente nessa necessidade de pensar o governo, que vai surgir as novas formas de governo, governo de si, governo dos outros. Né?
século XVIII, vivemos na era da governamentalidade. Governamentalização do Estado é um fenômeno particularmente astucioso, pois, se efetivamente os problemas da governamentalidade